De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a doutora Patrícia. Ela é psicóloga e membro do Conselho Regional de Psicologia e conosco vai falar sobre o Janeiro Branco. Bem-vinda ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigada, bom dia, boa tarde, né? Obrigada pelo convite, boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Um prazer tê-la conosco. O que é o Janeiro Branco? Então, o Janeiro Branco, ele, na verdade, foi uma campanha que surgiu em 2014, né, endossada por psicólogos e por psiquiatras da região Sudeste, e que desde então vem se disseminando por todo o Brasil, né? Aqui em Natal, ela chegou e tem sofrido uma adesão muito grande por toda a população e pela categoria, pelos profissionais da área de saúde mental. E, na verdade, é um convite, né, às pessoas para repensarem um pouco as suas próprias vidas, né, repensarem os seus relacionamentos, a qualidade dos seus relacionamentos, o sentido da vida, o propósito da vida, seus comportamentos, a repensarem, a pensar em si, a se conhecerem um pouco mais sobre as suas emoções, atitudes. É um convite, né, a olhar para si, dentro do contexto atual que estão vivendo. Tentar enxergar-se interiormente e com o detalhe de procurar ver se tem algo que não está bem, se não está bem, por que é que não está bem, Exato. o que é que pode ser feito para melhorar. Exato. E aí eu pergunto, eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história de vida, um comportamento completamente diferente, vivencia situações completamente diferentes, mas nas experiências do dia a dia, como os psicólogos têm ao longo do tempo e também no próprio, que chega ao próprio Conselho Regional de Psicologia, eu gostaria de saber se existem alguns tipos de problemas que são comuns à maioria das pessoas, né, que são bastante recorrentes ao fato de levarem as pessoas aos consultórios de psicólogos, psicanalistas e psiquiatra. O psiquiatra que é já a especialidade médica, né? Exato. Na verdade, todo ser humano ele vai passar por o que a gente chama de situações de crise, né, situações de escolha, né, que são situações que a gente pode dizer que boa parte das pessoas passam, né, ou podem passar, situações de perda, né. Recentemente a gente está atravessando, vamos dizer, um período social e um período político com muitas reformas políticas, né, que tem implicações sociais e emocionais na vida das pessoas, né, então a gente não pode perder isso de vista, que isso tem uma implicação na vida de cada uma das pessoas. E daí a gente... consequências, mudanças. Exato. Né? Então, o que a gente vê, né, como um retrato da nossa sociedade, a gente pode dizer assim, de uma população bastante ansiosa, né, uma população que não sabe lidar com frustrações, uma população que não sabe dimensionar bem as tristezas e enfrentar situações, né, que provocam esse conjunto de emoções, mas nada está descolado da sociedade, né, nada está descolado do nosso contexto social no qual vivemos. São situações clínicas, sim, né, psicológicas, emocionais, mas que estão vinculadas às situações sociais, né? Eu costumo dizer que a sociedade, fazendo uma analogia, ela é como se fosse um grande oceano e cada ser humano é uma gotinha d'água neste imenso oceano. E na hora que você dá uma pancada e gera uma onda, você atinge a todo mundo, né? Então tem muitos processos coletivos que atingem a todo mundo, num grau maior, num grau menor, mas todos nós, por vivermos em sociedade, justamente estamos à mercê de sofrer esses problemas que a gente enfrenta, né? Crises de relacionamento, né? Relacionamentos afetivos amorosos provocam situações que podem conduzir as pessoas à busca por um profissional. Que mais? Projetos de vida, né? A busca por um curso, por um projeto profissional também conduz as pessoas, né, a se questionarem, a buscarem esse espaço, enfim. E um outro assunto importante é tentar passar para o telespectador qual é a diferença entre tristeza e depressão. Eu até incluo no meio dessa história a questão do luto. Sim. Na hora que se vai algum parente querido, uma pessoa próxima, ou até algum animal de estimação, por exemplo. O que acontece? A tristeza ela é uma emoção que todos nós vamos partilhar, né? A depressão é uma situação clínica, é uma patologia, uma doença, né? Que está composta por um conjunto de sinais e sintomas, comportamentos que podem ser percebidos
pela família, por amigos, por familiares, né? Mas, na verdade, vão ser diagnosticados por profissionais. E como é que a gente percebe essa diferença Como entre uma tristeza e uma depressão? A gente tem dois grandes referenciais aí, que é a intensidade, né, e a frequência. Então, eu preciso dimensionar se alguém está triste, por que ela está triste, que situação é essa que provocou essa tristeza e por quanto tempo essa tristeza ela está perecendo, né? E o que mais também ela produz em termos de comportamentos. Porque às vezes a pessoa passou por um momento de tristeza que teve uma causa, alguma coisa provocou aquilo. Exatamente. Mas às vezes faz muito tempo que aquela causa que provocou a tristeza passou, mas a pessoa continuou triste, então merece prestar atenção. Né? Exatamente, como você bem pontuou, a situação de uma perda, por exemplo, de alguém bastante significativo. O luto, ele é um fenômeno normal, ele é um fenômeno natural da vida. Todos nós perdemos pessoas ou coisas significativas e, diante disso, a gente vai ter uma manifestação de tristeza, né? O tempo em que a gente vai viver essa tristeza, ele é particular, ele é individual, né? A maneira como a gente vai enfrentar, vai criar novas estratégias de viver sem aquela pessoa querida, também é particular. Agora, óbvio que tudo isso vai sendo avaliado junto à sociedade. O que a gente sempre coloca é que, assim, a paralisação das pessoas são sinais, né, que fazem a gente, então a gente precisa, talvez, buscar algum auxílio para essa pessoa. Enquanto a pessoa está se movimentando, está saindo, está se relacionando, né, ainda tem algum sinal ali de busca, né, por uma vida. Mas a paralisação é que é um forte sinal. E quando a gente relaciona essa questão, por exemplo, com o estresse, até que ponto o estresse ele existe de uma maneira normal, como um sentimento que qualquer pessoa pode ter? Sim. E em que momento se percebe que deixou de ser estresse e pode se transformar numa ansiedade, num transtorno, ou mesmo depois dar uma queda e vir uma depressão? Exato. O estresse ele também é uma reação que o nosso corpo, né, produz a partir de uma situação que o nosso corpo identifica, né, como uma situação de risco, né? Então, no reino animal, isso seria respondido a partir da reação de luta ou de fuga. A gente faria isso, né? Você enfrenta o lobo ou foge dele? Exatamente. Mas no reino humano, né, na sociedade humana, são situações que não são de risco real, mas que nos provocam medos, inseguranças, né? E daí vem a sensação da ansiedade, né, da angústia, né? Agora, muitas vezes baseado em pré-ocupação, né? Pré-ocupação. Às vezes, a pessoa cria uma situação que nem existe. Exato. Pode até se concretizar ou não, mas você já fica nervoso, aperreado, ansioso com algo que nem aconteceu, sem contar com que muitas vezes a pessoa fica criando coisa na cabeça e quando vai ver, de 100% do que você imaginava que existiria, imaginava que era realidade, 10% é o que realmente tinha acontecido. Exato. Né? E isso são situações que podem ser trabalhadas dentro de um contexto de uma psicoterapia, por exemplo, porque você vai trabalhar o que você sente, o que você pensa, né? Então, qual é o rumo normal, qual é o itinerário normal do seu pensamento, do seu comportamento. Então, você faz uma avaliação, faz uma análise sobre isso. A partir disso, o que é que você pode criar como uma estratégia nova? Então, o espaço da psicoterapia é um espaço de criação também. E o que eu crio como estratégia para mim, não necessariamente vai ser pertinente para você. Por isso que é algo individual, é algo particular. Isso é muito importante, é como remédio, né? Às vezes a gente escuta, por exemplo, um amigo conversando com outro, ou duas amigas conversando, mas eu estava numa situação assim, usei tal remédio, ou passei tal coisa e melhorou. Mas peraí, você é uma pessoa e outra pessoa é outra pessoa. Então, o que dá certo para um, seja com medicação em relação à parte física ou mental, psicológica, vai depender de cada pessoa, né? Exatamente. E tem que ter acompanhamento profissional. Exatamente. E o interessante do lugar do psicoterapeuta, diferente, por exemplo, da ajuda do amigo ou da família, é porque é alguém que está afastado emocionalmente da vida dessa pessoa, né? Mas que garante a essa pessoa algumas prerrogativas, como, por exemplo, eu estou aqui para lhe ouvir, para lhe aceitar de maneira integral, da maneira como você está se apresentando, né? E sob a égide do que a gente chama aí do contrato terapêutico a partir do sigilo, ou seja, tudo que é dito aqui não vai ser partilhado com ninguém lá fora. Então, a gente retira dentro do espaço da psicoterapia uma questão que é muito social, que é a questão
do julgamento, né? Da valoração. E do medo de que aquela notícia se espalhe. Se espalhe, né? exato. Eu vejo o psicólogo, ele pode ser comparado também como um padre, por exemplo, né? Que vai ouvir aquela confissão, do que ele ouve, ele poderá dizer alguma coisa ou não, mas quando você está falando sobre o problema, você já está organizando sua cabeça, isso ajuda a sair daquele problema, você está elaborando na linguagem da psicologia, e aí você sabe que aquele padre leva aquele segredo para o túmulo, como também o psicólogo, né? Eu acho que talvez muita gente com medo, o que é que eu vou dizer para aquele psicólogo? Será que ele vai me julgar? Será que ele vai sair contando para as outras pessoas? Exato. Né? Aí deixa de procurar, mesmo precisando, né? Mesmo precisando. É algo que a gente sinaliza logo nos primeiros encontros, né? É óbvio que, como toda regra, tem a sua exceção, né? O sigilo ela é uma prerrogativa para garantir essa confiança, para garantir que essa relação esteja assentada numa confiança. Mas por que a gente diz que toda regra tem exceção? Porque há situações em que o sigilo precisa ser quebrado pela vida de outro. Né? Então, se o psicólogo, e isso está tudo embasado no nosso código de ética, né? Nada disso é pensado individualmente da nossa cabeça. Né? Se consideramos na nossa escuta, do nosso trabalho, que aquela pessoa que está nos relatando algo pode pôr em risco a vida dela ou de outra pessoa, nós estamos autorizados pelo código a partilhar aquilo, obviamente não significa partilhar publicamente, mas partilhar com quem consideramos que é necessário, né? Um outro profissional da rede da assistência, né? Da rede, enfim, da rede médica. A gente tem essa ajuda para que, inclusive, a pessoa não venha, porventura, a cometer, seja um suicídio ou assassinato de outra pessoa. Exatamente. Né? Em casos extremos que isso pode acontecer. Ou outros tipos de violação, como questões de abuso, né, de assédio sexual, enfim, coisas dessa natureza. Perfeito. E outra pergunta, aqui temos a participação da Silvia, que está nos acompanhando no Tirol. Ela gostaria de saber o que é um toque e se isso é normal ou se já é algo grave dentro da psicologia. Então, o transtorno obsessivo-compulsivo, né, popularmente chamado de TOC. TOC é a mania? Então, ele envolve, né, o que a gente chama de características de obsessão, né, e o de um comportamento compulsivo. É um comportamento repetitivo, o qual eu não consigo, não me sinto capaz sozinha de controlar e de interromper. Então, essas duas coisas estão associadas, geralmente a um pensamento e um comportamento. Então, vamos a exemplos, né? Eu sinto que se eu não lavar minhas mãos, né, isso aqui não vai estar limpo, isso aqui não vai estar bem. E se não estiver limpo, eu não vou ficar bem, eu não vou ficar em paz. Então, eu repito isso várias e várias vezes, né? Então, a partir que isso gera uma angústia, é um ciclo, na verdade, né? Até que eu me acalme, mas isso Existe se repete algum comportamento que seja, digamos, prejudicial? Porque, teoricamente, por exemplo, o fato de ficar lavando as mãos repetidas vezes, teoricamente não seria algo grave. Teoricamente. Né? Teoricamente. Mas, assim, existe algo que possa causar um prejuízo mais grave à pessoa ou a outra pessoa a partir de um toque como esse, de um transtorno obsessivo-compulsivo, de algo que a pessoa faz repetidamente e não consegue parar? Sim. Quando a gente fala de prejuízo, a gente pode falar de um prejuízo individual ou de um prejuízo social. Então, vamos supor que eu construa, né, um comportamento compulsivo em torno da segurança. Então, eu preciso me certificar que todas as portas e janelas da minha casa estão fechadas para eu sair e me deslocar ao meu trabalho. Então, eu faço isso 1, 2, 3, 4, e de repente eu não consigo sair dali, então eu me ausento no trabalho, eu já começo a prejudicar, né, uma função social, uma função ocupacional que eu tenho, e isso obviamente já prejudica um coletivo, né? Isso, exatamente. Muito bem. Temos mais perguntas de telespectadores chegando, nós vamos a um breve intervalo e no retorno continuaremos essa entrevista nesta Sexta da Saúde, falando sobre saúde mental, que é importante, com a doutora Patrícia Souza, que é psicóloga e membro do Conselho Regional de Psicologia aqui no Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco. Nesta Sexta da Saúde, falando sobre saúde mental com a doutora Patrícia, que é psicóloga e membro do Conselho Regional de Psicologia. É o Janeiro Branco, mês de cuidar da saúde mental. Psicólogo é para qualquer pessoa. Não tem essa conversa como se dizia antigamente, que é coisa para doido. Jamais dizer uma coisa dessa. Isso aí talvez só seja pior do que aquela história que antigamente, quando o aluno dava trabalho, entre aspas, né, o professor botava de castigo na biblioteca, né? A biblioteca virou sinônimo de castigo, né? Que lamentavelmente muita gente ainda pensa
pensa assim. Mas, doutora Patrícia, temos a participação da Francinete, lá das Quintas. Ela disse que perdeu a mãe há 9 meses e desde então adquiriu a síndrome do pânico. Ela faz uso de medicação e disse que ainda assim sofre muito. Ela pergunta se é normal. Então, é importante que a gente avalie a situação de cada pessoa, né, durante a perda de maneira individual, né? Ela sinaliza que perdeu a mãe há 9 meses, né? Dentro de uma avaliação de um processo de luto, né, 9 meses para nós ainda é um período recente. A gente costuma falar que o primeiro ano é um ano ainda significativo e simbólico. São os anos, o ano onde você vai atravessar datas significativas sem aquela pessoa. Você vai atravessar o primeiro dia das mães sem ela, o primeiro Natal, o primeiro ano novo, o aniversário. Então, tudo isso é muito simbólico ainda. Então, e você, naquele primeiro ano, sente a falta, sobretudo em cada período desse, se agrava um pouco mais. Exatamente. É natural que cada data comemorativa provoque uma intensidade dessa dor, uma intensidade dessa tristeza. Então, é necessário paciência e tolerância, consigo mesmo, para respeitar esse ritmo que é individual, é seu. Não querer se pautar... Cada pessoa sofre com um tom diferente, né? Exato. É relevante, que ela traga essa pergunta, por quê? Porque estamos, mais uma vez, inseridos dentro de uma sociedade que lhe cobra urgência no enfrentamento das dificuldades. Então, há uma expectativa social que você rapidamente retorne às suas ocupações, retorne ao seu trabalho. Não, mas a vida continua. A vida segue. A vida segue, né? Você não pode desconsiderar a relação que você tem. Sobretudo, às vezes, quando a pessoa... Por exemplo, uma coisa é um filho que tinha uma convivência um pouco mais distante da mãe. Exato. É claro que ele sente, mas talvez seja diferente daquela pessoa que estava cuidando todos os dias, que estava ali até determinados momentos. Uns vão sentir mais, outros sentem menos, outros passam de uma situação diferente de cada um. Né? Exatamente. Temos mais participação do telespectador. A Sandra, lá de Areia Preta, ela gostaria de saber como identificar os primeiros sintomas da depressão em pessoas idosas. Então, mais uma vez, a gente precisa avaliar o contexto de vida dessa pessoa, mas existem alguns sinais que chamam a atenção. O primeiro deles, que a gente já sinalizou, que é o sinal clássico, que é a tristeza, Observar qual é a intensidade dessa tristeza, observar a frequência dessa tristeza. Além disso, tem outros sinais comportamentais. Por exemplo, as relações, como é que estão as relações dela com as pessoas no seu entorno, Os cuidados pessoais, a higiene, os pensamentos, o discurso. É um discurso positivo, é um discurso pessimista? Está sempre falando coisa ruim. Exatamente, negativas. Então, tudo isso, o pensamento, o discurso, o comportamento precisa ser observado e registrado. A mulher que, por exemplo, até mesmo idosa, como homem também idoso, que sempre cortava o cabelo, agitava a barba, a mulher que passava batom, por aí vai, sempre se cuidava da aparência, de repente você vê a pessoa que nunca começa a deixar a barba crescer, Diferente de quem sempre teve, Mas quem nunca usou, deixa a barba crescer, fica um dia sem tomar banho, então começa a aparecer, eu acho que sinais de que tem alguma coisa que precisa ser observada. Exato. E ninguém melhor do que aqueles mais próximos, que já estão habituados a ver como é que aquela pessoa se comportava para avaliar. Não, tem algo mudando aí. E também a paciência com o idoso, que é uma pessoa muito delicada e você jamais pode tratar o idoso como você trata uma criança ou um adulto. O idoso tem que ter muito cuidado, muita paciência. O processo de muitas coisas é lento, Tem que ter muito cuidado com isso. Exato. Pergunta de quem? Melícia lá de Emaús, lá em Parnamirim, ela quer saber como lidar com o luto infantil, especialmente quando a criança perde a mãe. Difícil, né? É uma pergunta difícil, na verdade, o luto infantil, a criança ela vai vivenciar uma tristeza semelhante ao adulto, mas a maneira como ela expressa isso é muito particular. Porque a criança ela tem um jeito de lidar com as coisas e de se expressar diferente. Mais uma vez, a gente precisa avaliar a relação que ela tinha com essa mãe, é algo significativo, é algo intenso ou não. Precisamos avaliar a qualidade dessa relação. Mas a criança, ela se espelha muito a partir do enfrentamento do luto dos adultos. Então, se os adultos que estão ao seu redor permitir que ela se expresse, que ela pergunte, que ela acompanhe o processo como um todo,
é muito provável desde que ela que, tenha... se for o caso, a pessoa ficou doente. Desde um possível adoecimento. Né? Exato. Às vezes acontece repentinamente. Às né? vezes acontece. Uma morte muito brusca que não estava prevista, né? É um outro processo também. Os ritos, né? Então, a necessidade... É natural que as pessoas se façam esse questionamento. Leva ou não leva para o velório? Leva ou não leva para o enterro? Então, assim, não existe uma resposta padrão. Existe um diálogo que precisa ser honesto com a criança, né? Algumas crianças nunca foram a um cemitério. Algumas crianças nunca perderam ninguém. Então, para ela responder, ela precisa de informação. O que dizer, por exemplo, uma coisa que me ocorreu agora, né? Seria interessante, por mais que seja estranho, né? Porque não é comum. Mas seria interessante, em momentos tranquilos da vida da pessoa, sem a criança nunca ter tido nenhuma perda. Certo. De repente, como o pai e a mãe às vezes leva, ou o tio responsável, leva a criança para passear num parque. Isso. Seria interessante um dia levar a criança para conhecer um cemitério. Seria interessante. Falar sobre morte? Falar sobre morte. É, na verdade, uma perspectiva psicoeducativa, né? Porque a gente, a partir desse entendimento de que em algum momento ela vai sofrer perdas de pessoas ou de coisas significativas para ela, dela entender como é que a sociedade lida, em especial o seu grupo familiar mais próximo, lida com isso. Tem muita pergunta chegando, não dá tempo de fazer tudo, o tempo tão curto. Mas mais rapidamente, eu já vi pessoas comentarem que às vezes é bom a criança crescer com um animal de estimação em casa que facilita ele conseguir passar por situações de perdas no futuro. Vai ser um vínculo, né? A gente não pode perder de vista de que é um vínculo significativo e que sim, considerando o tempo de vida de um animal, né? É muito provável que ele não atravesse o contexto da vida daquela criança como um todo. Então, sim, ele pode viver isso. Tem muita pergunta, não dá mais tempo, né? Ô, rapaz, que pena. Se o Luiz Almir faltasse hoje, fosse fazer uma seresta essa hora, eu ia esticar o programa aqui, viu? Mas eu quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda sempre. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Em breve retornar aqui, porque assunto não falta, né? Tem tanta participação, não deu tempo da gente fazer todas as perguntas. Mas ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente com o Luiz Almir. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento